E o pior cego é aquele que não quer enxergar. Não quer enxergar. Viam os milagres de Jesus, viam as coisas maravilhosas que Jesus fazia, não querem enxergar. Né? Bom, e isso aconteceu não foi só com Jesus, isso aconteceu com toda a história da igreja, e ainda hoje. Não tem instituição, meus irmãos, na história da humanidade, que tenha feito tanto bem para a humanidade como a igreja. Não tem. E, no entanto, você vê como é que a igreja é atacada, é espezinhada, é caluniada, foi perseguida. Né? A igreja é a instituição que criou as grandes universidades no mundo. Oxford, Cambridge, Salamanca na Espanha, né? Sorbonne na França, Montpellier na França, né? Salerno na Itália, Bolonha na Itália. Né? As grandes universidades que estão aí até hoje foram fundadas na Idade Média, por volta do ano 1100, 1200, pela Igreja Católica. E, no entanto, essas universidades hoje se tornaram pagãs, marxistas, se voltam contra a Igreja. A universidade que a Igreja fundou. A Igreja foi que criou, meus irmãos, quando caiu o Império Romano, em 476, foi a Igreja que criou, estabeleceu a civilização. Porque tudo desapareceu na mão dos bárbaros. A única instituição que ficou de pé foi a Igreja Católica. Porque a Igreja já tinha, quando caiu o Império Romano, lá por volta do ano 476, a Igreja já tinha cerca de 50 papas. A igreja estava sólida, havia os mosteiros, os grandes mosteiros na Europa, né? E esta igreja foi que realmente construiu a nossa civilização ocidental, a nossa civilização mais bonita que existe na história da humanidade, a civilização ocidental. Você pode reparar que aqui, no Ocidente, é que foram feitas todas as descobertas científicas, tecnológicas importantes. Não foi feito nada no Oriente. A ciência nasceu morta no Oriente por causa da visão errada que eles tinham do panteísmo. Mas a igreja não. A igreja separava Deus da criatura, sabia que a criatura era constituída em leis, então sabia estudar essas leis e aplicar essas leis. Então foi aqui que surgiu tudo. A imprensa, com Gutenberg, na Alemanha, aqui que surgiu, né, o rádio, a TV, a internet, o automóvel, o trem, a eletricidade. Todas as descobertas científicas foram no Ocidente. Movidas pela igreja, sim, senhor, movidas pela igreja. Se você entrar aí no Google e escrever assim, relação dos padres cientistas na Idade Média, você vai ver mais de 200 nomes de grandes padres e monges cientistas na Idade Média, que preparou o desenvolvimento da Idade Moderna. Mas tudo isso é negado, tudo isso é escondido. É como se Jesus falava dessas crianças na praça. A igreja pode fazer coisas boas, bonitas. A igreja resgatou a dignidade da mulher. Jesus amou as mulheres profundamente. Evitou aquela mulher de ser apedrejada. Né? Expulsou 7 demônios de Madalena. As mulheres o serviam, o acompanhavam, porque ele resgatou a dignidade da mulher. A igreja acabou com os infanticídios, a igreja acabou com as lutas de gladiadores, a igreja acabou com os duelos que aconteciam, né, na Idade Média. E a igreja foi purificando a humanidade, mas não querem enxergar. Os ateus, os comunistas, os marxistas não querem enxergar a beleza que a igreja faz. E a mesma coisa que aconteceu com Jesus acontece com o seu corpo místico, que é a igreja. E a igreja é a continuadora de Cristo. Né? A igreja é a instituição que construiu essa nossa civilização. Durante 600 séculos, 600 anos, meus irmãos, 6 séculos, a igreja pegou aquela massa bárbara que tinha destruído o Império Romano. Né? A partir de os anos 300, mais ou menos, os bárbaros foram entrando, vindo especialmente da Alemanha, né? Da Germânia antiga, godos, visigodos, alamanos, suevos, burgúndios, celtas, lombardos, né? Também vândalos, suevos, transformaram o Império Romano num mosaico de povos bárbaros.
Quem é que educou esse povo durante 600 anos? Quem é que fez nós chegarmos numa Europa toda ela cristã, com belíssimas catedrais maravilhosas, maiores até do que as nossas catedrais de hoje? Quem fez tudo isso? A Igreja Católica Apostólica. No entanto, a Igreja é olhada muitas vezes como uma megera, né? A culpada pelas coisas erradas que tem no mundo. É aquilo que falaram com Jesus. Né? Mas aqui depois Jesus termina dizendo uma coisa muito interessante, né? Ele diz assim, mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Quem é essa sabedoria? Essa sabedoria é o próprio Jesus. Essa sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. No fundo, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são verdadeiros filhos da igreja, né? Amam Jesus Cristo, conhecem a sua sabedoria, conhecem a sabedoria da igreja, conhecem a sabedoria dos santos e não se rendem a essas narrativas negativas contra a igreja, contra Cristo, né? E contra tudo. Mas vai ser assim mesmo. Jesus, quando ele foi apresentado no Templo de Jerusalém, quando ele era menino, por São José e Nossa Senhora, aquele velho Simeão que tomou o menino nos braços e disse para Maria, esse menino é colocado como um sinal de contradição. Sinal de contradição, quer dizer, ele vai contradizer muita gente. Ele vai denunciar a mentira, o erro, e por isso vai ser perseguido. Por isso vão zombar dele. Né? E hoje também, o Papa Bento XVI, um dia, ele disse, né, que hoje nós não vamos mais ser martirizados aqui, como eram os primeiros cristãos, jogados aos leões, crucificados, mas nós vamos passar pelo martírio da ridicularização. Ridicularização. Vamos ser ridicularizados por ser cristão. Se você hoje disser numa faculdade que você é contra o aborto, você é ridicularizado. Né? Você pode ser até processado se você fizer um trabalho contra o aborto. Olha que ponto nós chegamos. Ou seja, é exatamente o Cristo que é sinal de contradição, a igreja que é sinal de contradição. Tá? É impressionante a situação que hoje nós vivemos, que esse evangelho de hoje retrata muito bem. Né? Aquele que tem o coração fechado, não adianta você apresentar para ele o argumento que você quiser apresentar, o milagre que você quiser apresentar, não vai aceitar. Não vai aceitar, porque o coração está fechado, está endurecido. É o que dizia Santo Inácio de Loyola: para aquele que acredita que tem fé, não é preciso prova nenhuma. Mas para aquele que não acredita, não tem fé, nem todas as provas são suficientes para a pessoa acreditar. Aí, rezemos, meus irmãos, pela conversão dos pecadores. Rezamos pelos que têm o coração endurecido, que não querem ver a verdade divina, não querem ver a verdade de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.